Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para você, telespectadora maravilhosa, empoderada, que sabe dos seus direitos, que não permite que homem nenhum fique gritando com você, hein? Ó, que não aceita relacionamento tóxico, abusivo, que não aceita ser destratada, ser humilhada, envergonhada, porque sabe dos seus direitos, sabe que nasceu para ser amada, sabe que nasceu para ser valorizada. Bom dia para você, querido telespectador de respeito. Aliás, ó, o meu bom dia é só pra homem de respeito, hein? Se porventura você tá aí me ouvindo e você não se enquadra, meu bom dia não é pra você, mas dizem, o Barbosa me contou, ó, a produção também, que os nossos telespectadores são de alto nível, só tem homem que respeita a esposa, que respeita as colegas de trabalho, que sabe que no lugar que ganha o pão, não se come a carne. Ó a dica, ó a dica, ó a dica preliminar. Aquele homem que sabe que tem que respeitar suas filhas, né? As mulheres que estão ao seu redor. E que, se porventura encontrar alguma mulher sendo vilipendiada de alguma maneira, sendo violada de alguma maneira, vai parar para prestar socorro, porque o nosso telespectador é alto nível. Agora, ó, o meu bom dia especial vai para Toné e para a querida Liz Day. Bom dia, Úrsula. Bom dia, querida. Obrigada. Bom dia. Hoje eu vou falar sobre esse livro maravilhoso, Mulher Política, escrito pela querida Liz Day Nobre. E eu quero a interação, obviamente, de todo mundo, inclusive da Toné, que polêmica como é, já começou dizendo que meu vestido não é laranja. Eu comprei o vestido pro maio laranja. E a mulher me aborda dizendo que isso aqui é vermelho. Ó, é brincadeira? É brincadeira. O meu vestido, então, não presta pro maio laranja. Maravilhosa, eu amo demais. Bom dia, Liz. Bom dia, querida Úrsula. Muito obrigada que agradeço, pela tua presença, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. E olha, eu quero começar com uma pergunta clichê, mas super necessária. Por que a Liz resolveu escrever um livro? Respondo agora, nesse instante, mas primeiro eu tenho que mandar um abraço em nome de Toné a todas as mulheres repórteres, a todas as comunicadoras, as mulheres que dão vozes a agonias, a notícias, as mulheres que são parte viva, utiliza da sua forma comunicativa para comunicar o mundo, né? Sempre de uma forma muito sensível. Então, a gente tem esse baluarte da comunicação aqui, o privilégio de ter Toné. Mais de 40 anos. Mais de 40 anos comunicando. Do repórter. E a gente tem que fazer essa homenagem justa, né? Que aqui a gente tem muitas comunicadoras e a gente tem que olhar para nossa decana aqui, né? A Toné. Não fala a idade não, Liz. Não falo. Mas a idade não está no corpo, né? Está na mente. A Toné é extremamente jovem, nossa atual. Pérola grapiúna, né? Assim, nossa pérola grapiúna. Inteligente, extremamente versátil, a nova geração de jornalismo é muito boa. E principalmente as mulheres, estou puxando para o nosso lado. E as meninas, né, que estão aí começando, Maria Gabi, a gente tem um quadro de estagiárias aqui, então o nosso abraço para todas essas mulheres que fazem a comunicação o seu intuito de vida, o seu objetivo maior. Muito obrigada, né, a Barbosa, por nos permitir ser essas vozes. Eu acredito, viu, Liz, que nós somos maioria até aqui. É um time de mulheres, né, Úrsula? Na verdade, estamos muito bem representadas a partir de você. Porque, olha, eu iria fazer isso no final do programa, mas já que a Liz quebrou o protocolo e a ordem das coisas, então eu quero dizer pra você, Toné, aliás, produção, divide a tela e coloca a Toné, coloca a Liz e a Toné aí junto comigo, porque se a gente vai falar da Toné, ela tem que estar aí na câmera. E na televisão, obviamente. Eu quero dizer pra você, Toné... Estão me escondendo? Quero dizer pra você, Toné, com pureza d'alma, que eu tenho uma admiração muito grande por você. Aliás, muito antes de entrar na TVI como apresentadora, né? Na medida em que eu vim aqui para prestar alguns esclarecimentos, algumas entrevistas, ou fazer algumas participações, eu sempre fui muito respeitada por você, pelo Barbosa. E assim, eu via em você, sempre vi desde o início, aquela âncora, sabe assim? De jogar a bola, bater pra gente cortar.
Você faz isso, assim, de uma forma com muita destreza, com muita maestria. E você é uma inspiração. Para mim, você é uma inspiração. Pra e eu acredito que para todas as outras mulheres da TVI... Muito obrigada. Né, a Bíblia diz: dá a César o que é de César. Então, se tem uma mulher extremamente competente, e aliás, qualquer assunto para você... Eu acho que eu sou mesmo. Yes. Qualquer assunto. E outra coisa, além de muito competente, uma personalidade muito forte e uma presença... Conhecimento e experiência. Verdade. Experiência tem muito. 40 anos de estrada não é brincadeira. Sim. E eu quero dizer o seguinte, que eu me sinto assim lisonjeada em ter me colocado exatamente na segunda, que é o dia que você está aqui. O programa Ela por Elas, o quadro Ela por Elas, seja como for, não seria o quadro que é se não tivesse a tua participação, as tuas perguntas, as tuas interações, né? Assim como a de Pérola, obviamente. Mas assim, o tanto que os nossos temas rendem com a tua presença, né? E a minha gratidão, obviamente, o meu reconhecimento, né? E dizer que eu peço a Deus que te conceda muitos anos de vida e saúde, para que você continue sendo a nossa pérola grapiúna. Aliás, a pérola é a outra pérola, que é a nossa pérola querida, que fica aqui conosco, mas a Toné é a pérola grapiúna do jornalismo aqui do sul da Bahia, né? Então, a você, Toné, o nosso parabéns por esse dia. Não sei se é o dia do jornalista ou do repórter. É do repórter. Jornalista. É do jornalista, né? Pronto, do jornalista. Então... E nós temos a melhor aqui conosco e por isso... minhas felicitações. Obrigada, pelas suas palavras. Bom, Úrsula, respondendo o que você me perguntou, não é, né, eu queria que fosse clichê. Sim. Mas não é clichê porque a mulher política, ela é um ato de resistência, né? Eu queria que realmente se a mulher política fosse naturalizada, né? Ela fosse parte da nossa convivência social, e não é, né? Eu me despertei para a política muito nova, aos 16 anos de idade. Você sabe perfeitamente que nós tivemos um presidente da República impeachmentado. Então, meus primeiros atos políticos foi no movimento Caras Pintadas, que culminou Fernando Collor. O impeachment do presidente Fernando Collor. Desde então, a gente para um pouco, Úrsula, porque nós temos papéis de gênero que são encravados no nosso corpo, na nossa mente, no nosso processo cognitivo, que é casar, ter filhos, verdade, né? Fazer um estudo, fazer uma faculdade e tal. Então eu tive que, de certa forma, não que tive, né? A gente é levada, e também por amor a gente é levada a todos esses papéis. Cumpri com todas essas obrigações, e quando chegou um determinado estágio da minha carreira profissional como delegada de polícia, eu falei, agora está na hora de eu botar a mulher política de volta, né? E era um desejo meu, porque cada um nasce com as suas missões, claro, né? claro. Deus parece que te impulsiona para determinadas funções. E eu sempre tive, aquilo ficava me instigando e tinha vontade de me filiar a partidos políticos, tudo. A gente, naturalmente, a gente pode dizer que há coisas naturalizadas que são as violências contra a mulher que se dá em diversos ambientes. Sim. Porque nós somos projetadas para ambientes privados e não foram dados nós a oportunidade de estar em espaços públicos e principalmente espaços de poder. Verdade. Espaços de decisão. Verdade. E aí, Úrsula, chegou um determinado tempo que eu resolvi me filiar a um partido e comecei a participar das atividades políticas da cidade que hoje eu resido, que é Itabuna. Mulher, desde então, eu passei a sofrer violências. E olha, mesmo sendo uma autoridade policial. Então você vê que quanto mais você caminha no sentido de encontrar espaços de decisão, você encontra mais a violência. Sim. Quanto mais você se retrai para os ambientes domésticos, né, você está menos sujeito, porém você pode encontrar a violência doméstica. Eu nunca fui sujeita à violência doméstica, mas experimentei a violência no espaço político, né? Saí candidata 2 vezes.
nessa última vez extremamente derrotada. E aí quando calma, eu tenho que fazer uma derrotado no número de urna. Eu tenho que fazer um adendo. Nós aqui, a Toné tá aí como minha testemunha. Durante todo o período de campanha eleitoral, nós estivemos aqui lembrando para a sociedade, lembrando para as mulheres e telespectadores que nos assistem, para valorizar que tinha o voto feminino. Exatamente. Que a gente tinha que valorizar o voto feminino. Mulher tem que votar em mulher. Aliás, essa é a minha próxima pergunta para você. Deixa você concluir. E lembrando que tinha nomes, inclusive o seu, aliás, o seu era um dos primeiros que a gente falava, exatamente para que a sociedade tivesse conhecimento e porque nós entendíamos que o fato de vocês somente ter colocado o teu nome à disposição da sociedade, por si só, já era uma grande vitória. Então, pelo amor de Deus, número de urnas e que pese resultar ou não na tua eleição, né? Mas não significa necessariamente que foi uma tentativa frustrada ou derrotada. De forma alguma. A gente sai da urna com pouquíssimos votos, né? Que a gente comparando os candidatos eleitos, né? E aí eu viro para Larissa Araújo, que também é apresentadora e comunicadora extremamente talentosa desta casa, né? Ela virou para mim e agora, Liz? Falei, vamos escrever um livro e contar essa história. Claro. Né? Porque a gente tem que marcar essa história de registros. Itabuna tem que ter, Toné, escrito o que acontece com as suas mulheres políticas. A gente tem que deixar esse registro. Claro. Né? Não pode ser uma coisa que vai passar pelo vento. E aí comecei a escrever o livro. Só que quando você faz um livro, você tem que ir para a parte de pesquisa, né? Você tem que fazer... Mas você fez esse livro, desculpa aí, inspirado só aqui no ambiente aqui. É aí que do município. É aí que tá. Quando eu entrei para a pesquisa do livro, para iniciar a escrita, né, que a gente faz um estudo prévio com pesquisa, quando eu comecei a pesquisar, eu falei, eu sou muito ainda pequena nesse universo. Teve gente desde o Brasil colônia, né? Desde o Brasil colônia, diversas mulheres, né? Desde mulheres indígenas, né? Desde mulheres escravizadas, né? Até as políticas da nossa época, que foram mulheres políticas que lutaram para estar em espaços de poder, desde Dandara, Clara Camarão, e vai outras mulheres, a própria Princesa Isabel, que a história dela é muito mal contada, né? Eu fui pesquisar a vida dela, né? É muito mal contada, e outras mulheres que fizeram história, como Eunice Paiva, que foi agora a sua história contada no livro. Ainda estou aqui, né? E ainda estou aqui. E no filme que pela primeira vez ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Então a história de Dilma Rousseff, de Marielle Franco, de Erika Houston, né? Estão nesse livro. Né? E na segunda parte, aí eu falo da mulher política, né? De como se dão as pautas, quem são as pautas, quais são os tipos de violência, quais são os tipos de estratégias, quais são as formas que os partidos políticos fraudam para se utilizar da história, apropriar da história e da mulher. Como a mulher hoje, a moda da vice-prefeita que está agora. Então, todos esses assuntos... Com bonequinha de figuração para tentar mostrar a inclusão partidária. Exatamente. Né? Mostrar uma diversidade. Infelizmente é assim. Que a gente tem registro aqui de mulheres que ganharam como vice e no segundo dia de mandato ela já foi excluída do grupo do WhatsApp da prefeitura. É brincadeira? Isso é uma violência política. E a gente fala de diversas violências políticas neste livro. Quais, por exemplo, você poderia pontuar para nós, de forma prática? O que você viveu de forma prática nessa tua segunda candidatura agora, como vereadora, né? Quer dizer, na verdade, tu iria sair como vice-prefeita de uma chapa. De repente, se tornou candidata a vereadora. Candidata a prefeita. Nós só tivemos Cleonice Monteiro. Não existe competitividade. Não existe. Os nomes não são competitivos, me desculpe. Sim. Leonice, mas quais tipos de violência você sofreu? A violência psicológica, né? A violência patrimonial, né? A gente sofre esse tipo de violência. A violência também da apropriação de ideias, né? A gente sofre muito esse tipo de violência. Primeiro, eu sofri violência pela própria imprensa local, né? Com charges, com tipos de enquete do tipo, você votaria numa mulher?
Meu Deus, surreal. Surreal. Entendeu? Então, assim, a partir do momento... Então, a gente o tempo todo, a própria imprensa local, né? Eu processei tudo. Além das violências locais, existe também a apropriação do seu nome e da sua história, né? Então, são vários tipos de violências que a mulher sofre em período de pré-eleição e depois que ganha também o mandato, né? Sua voz é cerceada, ela é levada ao silêncio, o microfone dela é apagado, ou a ideia dela é apropriada, o homem diz... Olha o que o Bruno Reis fez agora esse final de semana passado, agora, alguns dias atrás, uma mestre de cerimônia mulher estava fazendo apresentações, ele arrancou o telefone. Aí depois que ficou feio, que todo mundo apareceu aí na mídia, escrachando com ele, porque aquilo foi, no mínimo, um ato de falta de educação. Aliás, Bruno Reis, segura a onda, hein, amigo? Ficou feio. Foi muito feio. Aí ele veio querer consertar o negócio. Aí tentou emendar o soneto, ficou pior do que a ópera inteira. E eu fiquei muito admirada, porque ele sempre foi um cavalheiro. Muito simpático. Mas, pontualmente, você errou. Ponto final. Não vem querer... É melhor, é mais digno dizer assim, eu errei. Quero pedir desculpa do que querer inventar toda uma situação para justificar o injustificável. Você falou sobre violência patrimonial. A propósito, os partidos liberam valores para investir nas campanhas de mulheres, porque assim, eu percebia muita campanha, muita propaganda, muito tudo, uma estrutura de muitos homens aqui da cidade, inclusive de homens que já eram vereadores e estavam tentando a reeleição. Mas das mulheres, dos nomes significativos que eu tinha conhecimento, né? Tinha uma missionária, a missionária Raimunda, a advogada Andréa Peixoto, tinha o seu nome, o nome de outras mulheres, inclusive uma delas foi aqui entrevistada Silvia pelo Barbosa, Rodrigues, né? Foi uma outra, não foi nem a Silvia, é porque fugiu o nome. Ela veio junto com outro rapaz, né? E, enfim, eu não vi tanto material de campanha, eu não vi tanta coisa bacana. A propósito, os partidos liberam valores ou não? Olha só, há todo um mecanismo para que esse dinheiro não chegue nas mulheres. Apesar que tem uma previsão de 30%, né, para que esse dinheiro seja investido nas campanhas femininas, mas as mulheres recebem bem menos, né, e recebem quase assim as vias das eleições, das votações. Mas não são valores iguais para todo mundo, não? Não são. Não são. A cota feminina é menor? Acaba a mulher não recebendo, as mulheres acabam não entendendo essa matemática, não tem o controle desse dinheiro. Geralmente, quem decide esse dinheiro, ele vai, maioria, destinado para aqueles que têm maior potencialidade e interesse do partido para se eleger, né? E acaba dando cotas muito mínimas para essas mulheres, porque esses critérios são definidos, apesar que tem que obter por cada 30%, partido, e cada partido tem os seus critérios de distribuição. Resumindo, o partido quer que eu, a Liz, a Andréia e você, mulher, coloque seu nome à disposição para completar a legenda e eles não serem punidos, juridicamente falando. Ter uma cota mas feminina. Em compensação, estamos lá como fantoches, a verdade é essa, como bonequinhas de luxo, porque quando há o momento do repasse dos valores, não repassam. E aí, esse é um dos motivos pelos quais mulheres significativas como a Liz, como o nome de outras mulheres que nós acompanhamos aqui em Itabuna e na região sul da Bahia, não se elegeram, né? Por falta de investimento e de estímulo patrimonial, financeiro dos próprios partidos. Agora, eu tenho uma outra pergunta para te fazer. E essa intriga os meus neurônios. Por que mesmo sendo a maior parte do eleitorado brasileiro, não somente grapiúna, itabunense, mulher não vota em mulher? Liz, por que mulher não vota em mulher? Existem algumas teóricas, até uma americana, ela diz da seguinte forma: o nosso processo cognitivo, nosso processo de percepção, de representação, não é feminino, é masculino. Porque nós nascemos e criamos com os homens nos representando em casa, representando na igreja, representando nos espaços. Quando não era o marido, era o pai, que você vai votar em fulano, era verdade. Exatamente. Verdade. Então, isso está intrinsecamente na nossa mente.
Então, o livro... Liz, até porque o voto feminino veio muito tarde. Muito tarde. Foi só a partir de 1932 e de forma facultativa, e depois do Código Eleitoral que se tornou de forma definitiva. Então, é um processo de maturação política ainda muito recente. Sim. Muito ainda recente. Nós não estamos acostumadas a ver. Tanto é que nós somos 13, 14, 16% nos espaços das câmaras legislativas. São pouquíssimos. Melhorou, a cota deu uma empurrada, mas precisa de muitas mais outras ações para que altere essa percepção, né? Então, não bastasse a herança patriarcal e machista que a gente carrega no nosso coração, no nosso DNA. Isso contribui para toda essa dificuldade da mulher, porque a mulher, a gente saía na rua pedindo voto, não vou votar em mulher, não, eu voto em homem. Não, mulher não serve para esse lugar, não. Mulher é barraquenta, mulher é isso, mulher é aquilo, né? Mulher não tem capacidade de estar no poder. A mulher não percebe a gente como representante. Se a gente fazer isso é uma coisa cultural, né? A própria mulher não enxerga outra mulher como representante no espaço isso de poder. É um equívoco muito grave, Úrsula, muitíssimo grave. Eu vejo você nas suas defesas, né, com relação à criança, adolescente, à mulher, em vários tipos de violência. Isso é muito grave, porque se a gente não tem as mulheres nesses espaços do executivo e do legislativo, a gente não tem serviços, a gente não tem ações, a gente não tem leis que possa proteger mulheres, crianças. E uma cidade, ela não tem um desenvolvimento completo se ela não é feita de mulheres, não tem uma pluralidade e diversidade. Porque a mulher, ela recolhe imposto, a mulher, ela paga a jornada de trabalho, paga a jornada de trabalho. Então, ela é um membro multifuncional. Gente, a gente funciona em todo. Pergunta a um homem duas coisas ao mesmo tempo e vê se ele responde as duas pra você. Ele não responde nenhuma direito. Agora, tu pergunta pra uma mulher 3 coisas ao mesmo tempo. Ela tá aqui, ó, mexendo a panela, respondendo aos filhos, falando no telefone com o marido e resolvendo 1000 coisas. Então, a gente precisa, enquanto sociedade, entender que a mulher multifuncional, você que tá dentro de casa e sabe que você dá conta de tudo. Pergunta uma coisa pra mulher. Ô filha, onde é que tá aquela bolsinha que eu deixei ontem na... Agora tu pede pro homem procurar pra tu ver. Minha senhora, a partir das mínimas coisas do teu dia a dia dentro de casa, comece a se observar como protagonista da tua vida e protagonista, portanto, do gênero e da sociedade. Porque, olha, nós precisamos de mulheres como você, que dá show dentro de casa, nos espaços de poder. Agora mesmo, nós estamos precisando colocar em pauta a revogação da Lei de Alienação Parental. A Lei de Alienação Parental, conhecida como LAP, é uma lei que tritura mulheres todos os dias. O nosso judiciário se transformou numa máquina de moer e triturar mulheres diuturnamente. Basta uma mulher fugir de uma cidade, de uma cena, de um contexto, de um ambiente de violência doméstica, que se ela não tiver uma autorização judicial, ela perde a guarda dos filhos dela. Você sabia? Você sabia disso? Não tem nem 15 dias que a gente trouxe aqui o caso da Paula e o caso da doutora Elaine, uma médica de Juiz de Fora. A Paula, ela mudou com autorização judicial, né? Ok, mudou com autorização judicial, e a gente sabe que as influências nos bastidores processuais fizeram com que o Tribunal de Justiça do Maranhão fizesse toda aquela palhaçada para tirar a Aurora dos braços da Paula, e graças a Deus e ao STJ, a bagunça foi, vamos dizer assim, finalizada. Mas no caso da doutora Elaine Moreira, de Juiz de Fora, ela perdeu a guarda da filha dela, não foi porque ela é uma mãe ruim, ela cuida das outras filhas, ela é médica, e não é porque ela é médica que ela é melhor do que eu e você, dona de casa, não, hein? É porque ela é uma mãe com aço, maravilhosa, com M maiúsculo, cuidadosa, né, generosa, mas perdeu a filha pro pai, sabe por quê? Porque se mudou de uma cidade para outra sem aguardar a autorização judicial. E sabe com base em que decisões como essa caminham e se proliferam? Na LAP, a Lei de Alienação Parental. E agora a gente está precisando de mulheres, deputadas federais e estaduais, que são pouquíssimas, e o presidente da CCJC
é o Paulo Aze. Aliás, que aqui, deputado, grava aí, produção. Em nome de Jesus, grava. Deputado Paulo Aze, fica aqui o meu apelo para Vossa Excelência. Coloque em pauta a revogação da lei de alienação parental. As mulheres estão sendo trituradas, moídas, mortas por esse judiciário insensível, misógino, patriarcal, injusto. Passou da hora da LAP ser revogada. E nós precisamos da voz de homens para fazer isso por nós. Por quê? Porque as mulheres não estão no espaço de poder. Muitas vezes esses projetos de leis não entram em pauta porque são poucas mulheres. Pouquíssimas, Liz. Pouquíssimas. Bom, eu vou... E aí eu quero finalizar com você, perguntando para você o seguinte... você já falou por que escreveu, você contou um pouco, deu um spoiler da tua história, né, dos bastidores do livro, mas eu quero que você olhe para aquela câmera e para as telespectadoras que vão passar a ser leitoras do seu livro, da sua história, e diga para elas qual o teu objetivo, por qual motivo você escreveu um livro chamado Mulher Política, para que todas nós, não somente aquelas que têm pretensões de se candidatar, vereadoras, prefeitas, vice-prefeitas, deputadas, não, para todas nós, né? Para você, dona de casa, dona Maria, dona Joana. Para que se sintam estimuladas. Fala para ela, por que você escreveu? Exatamente, o livro tem esse objetivo. O subtítulo dele é para você ocupar, para você transformar e você se tornar uma pessoa inspiradora, porque a política precisa de você. Não existe caminho fácil nessa guerra, nessa luta. Então é justamente porque se fosse termos uma eleição municipal hoje, Úrsula, eu acredito que nós teríamos pouquíssimas mulheres, levantar mulheres para essa candidatura, porque as últimas eleições foi muito difíceis para as mulheres. Meu Deus. Tanto é que nós elegemos só Vilmacy, né? E Vilmacy ainda tem dificuldades. No universo de 21 cadeiras, só elegemos uma mulher. E mesmo assim, essa mulher ainda tem dificuldade, porque ela conversa com ela às vezes, ela me relata as dificuldades para ela exercer o mandato como vereadora na cidade de Itabuna. Por ser mulher. Por ser mulher. Né? Então, o livro tem esse objetivo, para que essa chama não se apague, para que as mulheres continuem firmes nos seus propósitos e para aquelas que têm essa vontade saiam, porque se todas nós apagarmos, aí nós estamos condenando a nossa família, estamos condenando os nossos filhos, a nossa sociedade, a nossa vivência, porque se as mulheres não estiverem nos espaços de poder, um projeto de lei desse como da alienação parental não passa. Entendeu? Porque nós sabemos, porque tem coisas que nós mulheres que temos a capacidade de reconhecer. Verdade. Que nós mulheres temos a capacidade de sentir. Nós mulheres que fomos mutiladas intelectualmente, emocionalmente, profissionalmente, financeiramente, a vida toda. A história da humanidade sempre foi essa. E se a gente desistir e não formos para os espaços de poder, o sofrimento perdura e muitas crianças vão continuar, tem um assunto mulheres que é tabu. E a própria cidade. Eu vou tocar aqui agora. Porque eu acho que quem mais pode responder por isso, sobre essa questão, é a mulher. É a questão do aborto. Pronto. Verdade. É um assunto polêmico, mas fica homem discutindo. Homem nunca pariu. Não tem homem útero. Nunca fez um aborto. Homem não tem nunca útero. menstruou. Homem nunca sabe o que é. Quem sabe a mulher, o universo feminino é que tem que responder. São questões femininas, exclusivas das mulheres, na minha opinião. Então, o livro se destina a mulheres que querem se candidatar politicamente e se tornarem representantes políticas, mas também para toda e qualquer mulher que entende o seu papel enquanto mulher política, mesmo dentro de casa, mesmo no ambiente de trabalho e no ambiente social. Uma obra intelectual, ela nasce para todos, né? Ela não tem um destino específico para as mulheres. Provavelmente serão mulheres que têm uma vontade política, né? A gente pretende utilizar desse livro como palestra, tudo. Então, ela destina muito para quem já vive e quer viver esses espaços políticos, porque ali traz informações preciosas. Você qual é o tipo de estratégias pauta, assim, qual caminho seguir e tal, para entrar tem quais são as estratégias, quais são as pautas, quais são os cuidados que você tem que ter perante os partidos políticos. Quais são as demandas. Quais são as demandas, porque até por incrível que pareça, a mulher, ela tem pautas mais horizontais. O que é pautas mais horizontais?
horizontais. É quando a gente pensa mais no coletivo como geral, né? As pautas dos homens geralmente são mais verticais. E as dos homens, as das mulheres não. Elas pensam mais em inclusão, em diversidade, elas são mais sensíveis. Então, conta os tipos de pauta, as estratégias que as mulheres devem ter. Então, é um livro muito indicado para presidentes de partidos, para as mulheres políticas, para as que estão exercendo mandatos. Do partido, que são filiadas, objeto filiadas, de interesse dele de ter levado votos. Então, é um livro também acadêmico, porque ele é também histórico, né? Enfim, ele atende vários públicos, vários gostos. Qual não é o dia do lançamento? Olha, você tá lá homenageada. Domingo, às 16 horas, no Shopping Jequitibá. Tô indo lá conversar com Kali, né, que é a nossa diretora de marketing lá, só para definir o local exatamente. Tô indo para lá daqui um pouquinho, por isso que eu tô com pressa. E para acertar com ela os detalhes lá. Pronto, então mas tá todo mundo convidado. Todos dia estão. 13 de abril. Às 16 horas, no shopping Jequitibá, aqui em Itabuna. Exatamente. Lançamento do livro Mulher Política, da querida Liz Daily Nobre. Muito obrigada, Liz. Eu que agradeço. Obrigada por sua Deus te abençoe, que sua força esteja sempre forte. Amém, amém. Que Deus te proteja, amém, te guarde, e que seja um sucesso mais esse empreendimento na sua vida. Amém. Viu? Muito obrigada. Tonete, amo você, querida. Parabéns pelo seu dia, viu? Obrigada. Olha, tchau. E eu quero finalizar a minha participação dizendo pra você, mulher. Mulher vota em mulher. E enquanto eu estiver aqui, eu quero trazer esse incentivo e essa consciência de classe para você. Não tem como homens falarem sobre os nossos corpos, os nossos úteros, os nossos problemas com a mesma sensibilidade que uma de nós, enquanto nossa representante política. Portanto, a partir de agora, você vai colocar a mão na consciência e aí na tua cidade você vai dizer assim, peraí, quem que é a mulher que está se candidatando aqui a vereadora? Quem que é a deputada estadual da minha região? Quem é a deputada federal? Qual que é a senadora? Pera aqui. Eu vou votar em mulher a partir de hoje. E outra, não é só votar porque é mulher, não. É se inteirar dos projetos e propósitos da campanha daquela mulher que vai te representar, tá certo? Fica aqui meu beijo e até a próxima semana. Tchauzinho. Tchau.